Olá, meu nome é Maicon Viana e o Poder 360 traz agora os principais fatos que devem marcar a agenda do poder e da política na semana que começa em 10 de junho de 2024. Na semana que se inicia, o Congresso concentra as atenções na votação do projeto de lei do MOVER, que inclui a taxação das importações de até $50. De volta à Câmara, o texto passou com percalço pelo Senado. A nova versão deixou de fora dois jabutis: o do petróleo, que fixava cotas mínimas para a contratação de empresas nacionais em projetos de exploração e de produção de gás, e o que tratava da produção de bicicletas fora da Zona Franca de Manaus. A data de votação do projeto, que ficou conhecida como PL das Blusinhas, deve ser decidida na reunião de líderes de partido, na terça-feira, 11 de junho. A expectativa é que os deputados aprovem o texto. Ainda na terça-feira, o IBGE divulgará a inflação de maio. Analistas de mercado esperam que fiquem em 0,4% e que o acumulado em 12 meses suba para 3,87%. Ficou em maio em 3,69%. Será uma indicação a mais de que a taxa Selic, taxa básica de juros, ficará estacionada em 10,50% na próxima reunião do Banco Central em 19 de junho, na outra semana. Na quarta-feira, 12 de junho, o Supremo Tribunal Federal julgará a correção do FGTS por um índice maior do que o atual. A ação apresentada pelo Partido Solidariedade em 2014 questiona a aplicação referencial, uma taxa criada para desindexar a economia na correção dos valores depositados no fundo. Pela regra atual, o índice do FGTS é igual ao valor da taxa referencial mais de 3% ao ano. O problema é que esse índice é volátil, porque depende de uma série de variáveis e acaba tendo rendimento mais baixo do que o da poupança, por exemplo. O presidente do STF, relator da ação, Roberto Barroso, defende que a remuneração do fundo não pode ser inferior à da caderneta de poupança. Por isso, em seu voto, sugeriu a criação de duas regras. A primeira regra é a distribuição da totalidade dos lucros do FGTS pelos correntistas. O governo já faz isso atualmente, por conta própria, mas passaria a ser obrigatório. A segunda é que, a partir de 2025, os novos depósitos sejam remunerados pela correção da poupança, que é maior do que a taxa referencial, usada hoje para fazer a correção dos valores no fundo. O placar está em 3 votos favoráveis para a mudança deste modelo atual de correção. O julgamento deve ser encerrado no mesmo dia. Também na quarta-feira, o presidente Lula e a primeira-dama Janja viajarão para Genebra. Em seguida, irão à Itália para uma reunião do G7, o grupo de países mais industrializados do mundo. Retornarão ao Brasil somente em 18 de junho, na próxima semana. Na semana que se inicia, mas sem data definida, a Polícia Federal deverá concluir 2 inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e inclui a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi seu ajudante de ordens. No primeiro, investiga a entrada irregular de joias no Brasil, por uma comitiva do governo. O outro é o que apura uma possível fraude não certificados de vacinação contra a Covid. Apesar de já ter sido concluído, o Ministério Público havia determinado que fossem feitas novas investigações. São esses os fatos que vão movimentar o poder e a política nesta semana. Agradeço a todos que assistiram a este programa e, para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.